levou 121 segundos. Um recorde de segurança quase impecável de mais de 30 anos, apagado em minutos, quando a Aerospatiale British Aircraft Corporation Concorde caiu em um hotel a oeste do aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. Mas o que exatamente aconteceu nos momentos que antecederam a colisão? Usando o relatório final, vou contar agora a história do começo do fim do Concorde. Fique ligado! O voo 4590 da Air France era um voo fretado. Estava programado para voar do aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, França, em direção ao John F. Kennedy International, em Nova York, Estados Unidos. Após pousarem em Nova York, os passageiros, em sua maioria alemães, mas também de outras nacionalidades, embarcariam em um cruzeiro com destino ao Equador, na América do Sul, provavelmente uma viagem inesquecível. Havia 100 passageiros programados para o voo e 6 tripulantes de cabine, além de 3 pilotos. A aeronave que estava sendo pilotada era o lendário Aerospatiale British Aircraft Corporation Concorde, uma das aeronaves mais belas já construídas e uma proeza da engenharia. O Concorde voou pela primeira vez em 2 de março de 1969 e durante seus mais de 30 anos de serviço nunca sofreu um acidente fatal. Para que essa história faça sentido, é necessário entender alguns aspectos técnicos do Concorde. Se começarmos com o design da asa, todos nós já vimos essas belas imagens do Concorde voando com sua fantástica asa delta. Os engenheiros usaram a asa delta no Concorde porque ela funciona bem nas faixas de velocidade subsônica, transônica e supersônica. O problema com a asa delta, no entanto, é que para ela fornecer sustentação suficiente para decolagem e aterrissagem, você precisa ter tanto uma velocidade muito alta, quanto também um ângulo de ataque bastante alto. Só para te dar um exemplo, um Boeing 737 geralmente decola a uma velocidade de cerca de 140 a 150 nós. Por outro lado, o Concorde precisava de cerca de 200 nós, e isso é realmente importante porque esses tipos de velocidades colocam um enorme estresse nos pneus usados na aeronave. Na verdade, o Concorde, durante seus 30 anos de operação, teve 57 estouros de pneus. 12 desses causaram problemas estruturais na aeronave, pois pedaços de pneu foram jogados para cima em direção à parte inferior da asa e, em 6 casos, os tanques de asa realmente foram penetrados. O incidente mais grave ocorreu em 1979, quando um Concorde decolando de Washington, Estados Unidos da América, teve um pneu estourado durante a decolagem. Fragmentos do pneu perfuraram a parte inferior da asa e um dos tanques, causando um pequeno vazamento de combustível. E também causou danos ao sistema hidráulico, tornando impossível retrair o trem de pouso. Depois desse incidente, uma grande investigação foi lançada sobre a aeronavegabilidade do Concorde e muitas recomendações foram feitas, principalmente em relação ao fortalecimento dos pneus usados e à proteção dos sistemas hidráulicos no trem de pouso, mas também algumas avaliações sobre o risco de incêndio, mas a equipe de investigação sentiu que a quantidade de combustível que poderia escapar de um vazamento de combustível causado pelos destroços era relativamente pequena e, portanto, o risco de incêndio também era muito pequeno. Outra coisa que você precisa entender sobre o Concorde é que ele tem um sistema de combustível bastante complicado, composto por 13 tanques, 12 dos quais estão alojados nas asas e no corpo da aeronave, e um 13º tanque que está situado na parte de trás do corpo. Esse tanque é usado como compensação, onde os pilotos podem transferir combustível para dentro ou para fora, ajustando o centro de gravidade da aeronave, o que é crucial, especialmente durante a decolagem. Os motores do Concorde eram 4 motores turbojato de duplo fluxo Olympus que estavam situados na parte de trás da asa delta, um pouco fora e ligeiramente atrás do trem de pouso principal. Eles tinham entradas de ar variáveis para poderem voar em voo supersônico e também tinham entradas de ar secundárias na parte inferior, um pouco atrás das entradas de ar principais, e essas entradas de ar vão desempenhar um papel bastante importante nesta história. Os 4 motores estavam equipados com capacidade total de reaquecimento ou pós-combustão, proporcionando à aeronave mais 18% de empuxo na decolagem. O voo partiu no dia 25 de julho de 2000 e já desde o início houve alguns problemas. Originalmente, outro Concorde estava programado para fazer o voo
mas eles mudaram para este avião durante a noite e quando o despachante começou a planejar o voo, ele percebeu que havia um problema técnico com este Concorde, especificamente em um dos reversores de empuxo. Agora, não era um problema que manteria a aeronave no chão, mas tinha uma penalidade de desempenho, e essa penalidade de desempenho poderia potencialmente levar a uma necessidade de parada para abastecimento durante o percurso. Ademais, a maior parte dos passageiros era de alemães que haviam voado da Alemanha antes. E houve algum tipo de problema no sistema da Air France quando se tratava de fazer o check-in, tanto dos passageiros quanto das bagagens. Então, muitos dos passageiros, na verdade, não estavam na lista de passageiros quando o despachante começou a fazer a folha de carga. Ele informou a tripulação de voo quando chegaram, que disse que cuidaria do planejamento de voo dali em diante. A maneira como eles fizeram isso foi entrar em contato com o departamento de engenharia da Air France, perguntando se eles poderiam possivelmente consertar o reversor de empuxo. Eles obtiveram uma resposta positiva sobre isso e então prosseguiram com o pré-voo. Eventualmente, a discrepância de passageiros foi considerada resolvida, mas eles acabaram com 19 malas a mais a bordo do que o manifesto de carga mostraria, dando a eles um pouco mais de peso. Por volta das 1400, tempo universal coordenado que são 1600 no horário local de Paris, a tripulação começou a fazer suas inspeções pré-voo dentro do cockpit. A tripulação em voo consistia em um capitão de 54 anos, com 13.477 horas de experiência, sendo 13.400 horas no Concorde. O voo foi realizado no Concorde. O capitão estava escalado para pilotar e o primeiro oficial seria o piloto monitorando. Ele era um homem de 50 anos com 10.035 horas e 2.698 horas no Concorde e também era instrutor de simulador no Concorde. No convés de voo, juntava-se a eles um experiente engenheiro de voo. Ele tinha 58 anos, era homem, com 12.532 horas de tempo total e 937 horas no Concorde. Portanto, esta era uma tripulação de voo muito experiente, né? O que era típico para as tripulações do Concorde da Air France, que era um grupo muito unido composto por apenas cerca de 30 pilotos. Enquanto a tripulação prepara a aeronave para o voo, o engenheiro volta a eles informando ao capitão que o reversor de empuxo agora está totalmente funcional, o que significa que eles podem carregar tanto combustível quanto precisarem para voar diretamente para Nova York, e eles se decidem por uma quantidade final de combustível de 95 toneladas. A tripulação começa a discutir que isso vai levar a aeronave a um peso muito próximo ao seu peso estrutural máximo para a decolagem. E quando eles fazem o cálculo de seus números de desempenho, eles se decidem por uma velocidade VUM de 150 nós, velocidade de rotação V de 198 nós e um V2, que é a velocidade de falha do motor de 220 nós. O despachante entra com os números finais para a partida e ele informa a tripulação que calculou um consumo de combustível de táxi de cerca de 2 toneladas. Isso vai acabar sendo muito mais tarde, mas chegaremos a isso em um segundo. Às 14h25, tudo está pronto para a partida. A tripulação garantiu a segurança na cabine. Todos os passageiros estão sentados e a tripulação de voo recebe sua autorização de inicialização. Eles iniciam os motores do Concorde em sequência 3, 2 e depois 4 e 1. E uma vez que a sequência de inicialização está completa, eles pedem autorização para táxi. A pista usada neste dia é a pista 26 à direita, que é uma das pistas mais longas em Charles de Gaulle. Então o controlador de tráfego aéreo pergunta ao Concorde se eles são capazes de fazer uma decolagem de interseção, mas devido ao seu peso muito alto, o capitão pede para ter a pista de decolagem completa 26 à direita. Eles recebem autorização de táxi para taxiar pela pista Romeo até o ponto de espera da pista 26 à direita. Às 14h35, tempo universal coordenado, a aeronave começa a se mover em direção ao ponto de espera. Durante o taxiamento, a tripulação segue com os preparativos pré-decolagem. Como parte disso, o primeiro oficial percebe que um dos sistemas de controle elétrico para o leme continua saindo de seu sistema de controle primário para seu sistema de controle de backup. Ele comenta isso com o engenheiro de voo. Ele diz: "Ei, você tem o verde sempre ativado?" E o engenheiro de voo responde que sim, isso é verdade. Eles discutem um pouco sobre isso e decidem voltar
ao sistema de controle primário de qualquer maneira, e o engenheiro de voo diz que se esse problema continuar ou acontecer durante a decolagem, bem, então vamos simplesmente ignorá-lo porque este é um defeito despachável e não vai ter nenhum impacto no voo durante este táxi também. Cerca de 4 minutos antes da partida, eles iniciam uma transferência de combustível do tanque de combustível 11, que fica na parte de trás da aeronave para os tanques alimentadores, a fim de levar o centro de gravidade da aeronave a 54%, que é o ponto ideal para decolagem com peso máximo de decolagem. A transferência de combustível foi concluída com sucesso pouco antes da partida. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, um DC-10 da Continental Airlines está se alinhando e decolando da pista 26 à direita, a mesma pista de onde o Concorde está prestes a decolar. Durante a decolagem, uma tira de metal curta de cerca de 43 centímetros cai do motor direito do DC-10. Não há indicações no cockpit sobre isso. Sem avisos, a tripulação segue voando rumo ao destino. Porque isso acontece apenas alguns minutos antes da partida do Concorde, não há inspeções de pista que poderiam ter detectado isso. Na França daquele período, somente 2 inspeções de pista diárias eram obrigatórias. O Concorde taxia e se aproxima da posição de espera em Romeo para a pista 26 à direita. O capitão faz um briefing de decolagem. Agora, isso é algo que sempre tendemos a fazer, onde fazemos um pequeno resumo dos pontos mais importantes antes de partirmos. E o capitão diz que a decolagem é no peso máximo de decolagem de 180 toneladas, o que significa 4 reaquecimentos, com N2 máximo de 103 e uma falha de N2 de 98%. Entre 0 e 100 nós, eu paro para qualquer aviso sonoro e o flash do pneu. E o flash do pneu e o chamado está vindo de você, certo? Entre 100 nós e V1, ignoro o gongo, paro por incêndio no motor, flash de pneu e chamado de falha. Após V1, prosseguiremos na partida padrão da aeronave como mencionado e pousaremos na pista 26 à direita. Então, este é um briefing de decolagem bastante padrão de um capitão. Ele descreve o que se espera que a tripulação faça em caso de uma decolagem rejeitada no regime de baixa velocidade, que neste caso no Concorde é entre 0 nós e 100 nós. Eles basicamente param para qualquer coisa. O gongo a que se referem seria equivalente a um aviso de cautela mestre em um Boeing. É apenas um aviso oral de que algum tipo de falha ocorreu, pode não ser uma falha crítica, e então de 100 nós até V1, eles são um pouco mais restritivos porque agora estão no regime de alta velocidade da decolagem. Então, a partir desse ponto, eles só param para um aviso de incêndio no motor, aviso de falha, e neste caso também o que eles chamam de flash de pneu. Um flash de pneu é uma luz de aviso que acende se o sistema sentir uma perda repentina de pressão em um dos pneus. Agora, no Boeing que eu piloto, não paramos por um pneu estourado acima de 80 nós. Mas no caso do Concorde, provou ser um problema muito maior. Isso está incluído em uma das falhas críticas que farão o regime de alta velocidade parar. E acima de V1 eles estão prontos para decolar. Os pilotos são treinados que após V1 rejeitar decolagem levaria a uma excursão de pista catastrófica. Então levam a aeronave para o ar, resolvem o problema e, neste caso, discutem voltar para pousar na pista longa 26 direita em Paris. Mas, como estamos prestes a ver, a falha que esses pilotos estão prestes a experimentar será muito mais complicada do que isso. O capitão pergunta ao engenheiro de voo quanto combustível usaram durante o táxi, pois na folha de carga tinham 2 toneladas calculadas. O engenheiro responde que tem 800 quilos, indicando que usaram cerca de 1 tonelada a menos de combustível de táxi. Como já estavam no peso máximo de decolagem usando as 2 toneladas previstas, se usaram 1 tonelada a menos, significa que agora estão cerca de 800 quilos acima do peso máximo de decolagem. O engenheiro de voo informa que a temperatura do freio é de 150 graus. O capitão questiona se está mais quente do lado esquerdo ou direito. O engenheiro de voo diz que é mais ou menos o mesmo e isso vai se tornar uma declaração realmente importante para a investigação mais tarde. Às 14 horas e 42 minutos, tempo universal coordenado, o Concorde foi liberado para se alinhar e decolar da pista 26 direita. O controle de tráfego aéreo informou vento de superfície de 90 graus a 8 nós, que não havia sido considerado nos cálculos de desempenho do piloto.
Se tivessem feito isso, teriam visto que o peso máximo de decolagem havia sido reduzido para 180 toneladas, em vez de pouco acima de 185 toneladas. O fator limitante aqui teria sido a velocidade do pneu do Concorde, porque se você decolar com vento de cauda, vai atingir uma velocidade de solo maior antes de conseguir velocidade de ar suficiente para rotacionar a aeronave, e neste caso, a velocidade do pneu teria sido muito alta. A investigação posterior mostraria que isso não teve um impacto real no que aconteceu com este voo, e eu também entendo. Sendo piloto, quando você se alinha, muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, e se você de repente recebe um vento diferente do que calculou antes, é fácil perder isso, certo? Mas se você é um piloto, é realmente importante tirar um tempo e pensar muito sobre o vento que está recebendo antes de começar a rolagem para a decolagem. A partir deste ponto, as coisas começam a acontecer muito rapidamente, e é aqui que começam os 121 segundos, às 14 horas e 42 minutos e 30 segundos, o capitão avança os 4 níveis de empuxo no cockpit para o empuxo de decolagem. Isso faz com que os 4 poderosos motores Olympus funcionem com todo o empuxo de decolagem com reaquecimento total engatado, e a aeronave começa a acelerar na pista. 24 segundos depois, o primeiro oficial anuncia 100, que é seguido pelo engenheiro de voo dizendo 4 verdes. Isso indica que cada uma das 4 luzes de funcionamento associadas a cada motor mostra que o motor está funcionando normalmente e que os 4 reaquecimentos estão ligados. 6 segundos depois, o primeiro oficial anuncia VUM e agora não há retorno da decolagem. Isso ocorre cerca de 35 segundos após a decolagem. Às 14 horas e 43 minutos e 9 segundos, um leve desvio para a esquerda é notado no gravador de dados de voo. Este desvio não foi causado por qualquer movimento do leme e, neste ponto, quando a aeronave passou cerca de 1.700 metros da pista, eles também encontraram pedaços do defletor de água do trem de pouso principal esquerdo. Então, isso provavelmente representa o momento em que o Concorde passou por cima da faixa de metal que foi deixada pelo DC-10, que havia partido mais cedo. Dentro de meio segundo, um ruído é registrado no gravador de voz da cabine, e isso provavelmente vem da explosão de um dos pneus do trem de pouso principal esquerdo. Os investigadores pensaram assim porque, neste ponto da pista, encontraram a faixa de metal e pedaços de detritos de pneu. 1 segundo depois, a aeronave acelerou para uma velocidade de 178 nós e, neste ponto, cerca de 1.810 metros na decolagem, uma mudança de ruído é ouvida na cabine. Provavelmente, pedaços do pneu explodido foram lançados contra a parte inferior da asa esquerda, na região do tanque de combustível número 5. Agora, esses pedaços impactaram a asa com tanta força que realmente dobraram a parte inferior da asa para dentro e a área ao redor dessa dobra um pouco para fora, causando uma onda de pressão enorme dentro do tanque. E como este tanque estava completamente cheio neste momento, essa onda de pressão não tinha para onde ir, exceto empurrar ainda mais a área do tanque ao lado de onde este pedaço impactou, causando uma ruptura para fora do tanque de combustível. Os investigadores acreditam que isso ocorreu porque encontraram pedaços do tanque de combustível, número 5 nesta posição na pista. Mas os pedaços indicaram que a ruptura aconteceu de dentro do tanque de combustível e não de fora. A mudança de ruído que pode ser ouvida no gravador de voz provavelmente vem do fato de que várias dezenas de litros de combustível estão agora jorrando através deste buraco do tanque de combustível número 5 e entrou em contato com algo que causou sua ignição. O que causou a ignição do fogo e realmente o sustentou é algo que também foi muito discutido na investigação subsequente. Mas provavelmente o pneu, quando explodiu, causou a ruptura de alguns fios elétricos no suporte de engrenagem esquerdo. Agora, esses fios quebrados causaram arcos que acenderam a chama. E o fato de o trem de pouso ainda estar estendido significava que atrás do trem de pouso havia uma zona de turbulência que permitia que a chama se estabilizasse e se mantivesse sem ser apagada pela corrente de ar. O que acontece agora é que a aeronave começa a desviar para a esquerda da pista. O capitão contraria com o leme à direita para manter a linha de descida, e isso não é porque os motores estão começando a falhar, pelo menos não neste ponto.
Em vez disso, é provável que este momento de desvio esteja vindo do dano causado aos pneus da mão esquerda e também por causa do arrasto aerodinâmico que a chama está produzindo atrás da aeronave. 2 segundos depois, a aeronave começa a perder empuxo em ambos os motores número 1 e 2, ou seja, ambos os motores do lado esquerdo. No caso do motor número 1, é porque está ingerindo muitos detritos dos pneus quebrados ou coisas de borracha assim, e também bastante gases quentes. E no caso do motor número 2, que é o motor mais próximo do trem de pouso, é por causa da ingestão de gases quentes. Quando um motor ingere esses gases, muda a pressão dentro do compressor e pode levar a paradas do compressor, que é o que está acontecendo aqui. Então, basicamente, o motor está se engasgando com os gases. O primeiro oficial agora gritou cuidado, rapidamente seguido pelo engenheiro de voo dizendo exatamente a mesma coisa, cuidado. E isso provavelmente porque as duas luzes de funcionamento dos motores 1 e 2 teriam se apagado neste ponto, pois estão falhando e não produzindo a propulsão que deveriam. A aeronave agora está a uma velocidade de 187 nós, ainda 8 nós abaixo da velocidade de rotação, mas porque ambos os motores 1 e 2 essencialmente falharam neste ponto. O motor número 1 está se recuperando lentamente, mas o motor número 2 está de volta à propulsão ociosa, a aeronave está começando a guinar muito forte para a esquerda, né? O capitão está contrariando isso, mas a aeronave ainda está começando a desviar levemente da linha central. Não sabemos por que o capitão decide começar a rotacionar neste ponto. Talvez seja porque ele sente que está prestes a sair da pista. Talvez seja para evitar outro tráfego que ele vê mais adiante na pista de táxi. Não sabemos disso, mas o fato é que ele começa a rotacionar a aeronave e ele rotaciona mais devagar do que normalmente, provavelmente indicando que ele está ciente de que a velocidade não é alta o suficiente. Enquanto a aeronave está rotacionando, o engenheiro de voo grita algo que soa como pare, mas não ficou claro no gravador de voz. Mas apenas 1 segundo depois, ele anuncia falha no motor número 2, e ele está anunciando apenas falha no motor número 2, porque o motor número 1 está realmente começando a se recuperar dessas paradas iniciais. Mas à medida que a aeronave continua a girar e o ângulo do nariz sobe cada vez mais, o fluxo de ar muda em torno das asas, provavelmente fazendo com que esses gases quentes sejam novamente ingeridos tanto no motor número 1 quanto no motor número 2, provavelmente usando essas entradas secundárias do motor que mencionamos antes, e isso causa mais paradas, o que mais uma vez reduz o empuxo para perto da marcha lenta em ambos os motores. Neste momento, o primeiro alarme de incêndio do motor também é audível na cabine de comando. E o engenheiro de voo responde a isso com a chamada desligue o motor número 2. E o capitão responde com o procedimento de incêndio no motor. Enquanto isso ocorre, o controlador de tráfego aéreo observa tudo da torre de controle. E ele chama Air France 4590, você tem chamas. Você tem chamas seguindo atrás de você. O primeiro oficial lê isso de volta. O engenheiro de voo agora está fazendo o procedimento de incêndio no motor, o que significa que ele está reduzindo a alavanca de empuxo para a marcha lenta no motor número 2 e também está puxando e girando a alça de incêndio do motor. Isso remove momentaneamente o alarme de incêndio, pois o extintor provavelmente está resfriando o motor, mas logo volta novamente por causa do fato de que o fogo não está realmente no motor, está do lado de fora, e o circuito de incêndio do motor está apenas sentindo o aumento de temperatura do imenso fogo que está queimando do lado de fora, enquanto isso está acontecendo. E lembre-se de que tudo o que cobrimos até agora levou apenas alguns segundos. A outra chamada de rádio de uma aeronave desconhecida em algum lugar do aeroporto, e o piloto lá diz no rádio: está realmente queimando, né? E está queimando e não tenho certeza se está vindo do motor, o que será uma evidência muito útil mais tarde para os investigadores. O Concorde agora finalmente decolou e, pouco antes de decolar, passou por algumas luzes de borda no lado esquerdo da pista. E a tripulação agora enfrenta o próximo problema, que é a velocidade do ar. Porque eles giraram a uma velocidade um pouco menor do que normalmente deveriam ter girado, agora estão mantendo uma velocidade de 200 nós, enquanto a velocidade de subida com falha no motor é de 220. Isso significa que com essa velocidade do ar, eles não serão capazes de subir ou mesmo manter a altitude, e o primeiro oficial aponta isso chamando velocidade várias vezes.
O motor número 1 está se recuperando parcialmente, mas está muito danificado e não terá mais impulso total. O motor número 2 foi desligado através do procedimento de incêndio no motor que o engenheiro de voo acabou de completar. E os motores número 3 e 4 entraram em algo chamado modo de contingência, que é onde eles estão produzindo o máximo de impulso possível para contrabalançar a perda de impulso em um ou dois dos outros motores. O Concorde está a uma altitude de 100 pés de rádio com uma velocidade de 200 nós e eles estão subindo cerca de 750 pés por minuto. E neste ponto, o controle de tráfego aéreo os chama e diz: Air France 4590. Você tem grandes chamas atrás de você e tem prioridade para retornar ao aeroporto. O primeiro oficial repete isso e, ao fazer isso, o engenheiro de voo o lembra de levantar o trem de pouso. Agora, o primeiro oficial responde inicialmente não a isso, e isso provavelmente porque ele sabe que, como procedimento, se houver uma indicação de dano no trem de pouso, o Concorde não deve retrair o trem de pouso, mas então o capitão intervém e dá uma ordem direta para retrair o trem de pouso. O primeiro oficial tenta, mas é evidente pelo gravador de voz da cabine que ele não consegue fazer isso. Ele simplesmente não consegue levantar o trem de pouso. A razão para isso, provavelmente, é por causa do dano causado pela explosão do pneu. Pode ter danificado a porta do trem de pouso do lado esquerdo e por causa da sequência que a retração do trem de pouso deve seguir, se a porta do trem de pouso não se mover quando está sendo comandada para fazer isso, o trem de pouso permanecerá do lado de fora. O capitão agora se volta para o engenheiro de voo e pergunta a ele: Você está desligando o motor número 2? E o engenheiro de voo responde que sim, está desligado. O primeiro oficial novamente chama a atenção para a velocidade do ar e então o trem de pouso não está retratando. Às 14 horas 43 minutos e 55 segundos, os primeiros sinais de rolagem não comandada são visíveis no gravador de dados de voo. Essa rolagem provavelmente é causada pelo fato de que o fogo já está queimando há um tempo e está começando a derreter o elevon interno do lado esquerdo, o que está causando problemas no controle de voo. Agora o capitão está tentando contrariar essa rolagem e, enquanto isso está acontecendo, o nariz da aeronave está subindo cada vez mais e seu ângulo de ataque está aumentando constantemente. O primeiro oficial está ouvindo a frequência do controle de tráfego aéreo e pode ouvir como a torre Charles de Gaulle está falando com o líder dos bombeiros, que está dizendo ao líder dos bombeiros que o Concorde provavelmente vai retornar para um pouso direto na pista oposta. Em resposta a isso, ele chama Le Bourget, e vamos tentar por Le Bourget. O alarme de incêndio do motor está de volta na cabine e o motor número 1 está aumentando novamente, removendo toda a propulsão restante desse lado da aeronave. Isso faz com que a aeronave role para a esquerda e chegue no pior ponto a um ângulo de rolagem de 113 graus para a esquerda. O sistema de aviso de proximidade ao solo agora está soando na cabine também, dizendo puxe para cima, puxe para cima e, enquanto isso está acontecendo, a propulsão está sendo movida de volta nos motores restantes 3 e 4. Isso provavelmente é para tentar contrabalançar a rolagem e nivelar as asas da aeronave para que ela continue a voar. Infelizmente é tarde demais. Apenas segundos depois, às 14 horas e 44 minutos e 31 segundos, o Concorde cai em um hotel em Gonesse, a oeste do aeroporto de Charles de Gaulle. Ao fazer isso, todas as 109 pessoas a bordo do Concorde falecem juntamente com 4 pessoas no hotel em solo. Essa foi uma tragédia indescritível e a investigação do acidente aéreo começou imediatamente no local do acidente. Quando os investigadores começaram a vasculhar todas as peças que restaram após o acidente, eles rapidamente encontraram o trem de pouso esquerdo e, ao examiná-lo, perceberam que faltava um espaçador crucial. A função desse espaçador era manter o alinhamento dos pneus no trem de pouso e, sem esse espaçador no lugar, o trem de pouso poderia realmente começar a oscilar até 3 graus em qualquer direção.
Agora, isso poderia realmente ter impactado na sequência do acidente e também havia algo que os pilotos poderiam ter feito para evitar que esse acidente acontecesse? Vou contar tudo sobre o que a equipe de investigação de acidentes descobriu logo após esta breve mensagem dos meus patrocinadores. A equipe de investigação de acidentes aéreos iniciou a busca pelo espaçador ausente no local do acidente na tentativa de localizá-lo. Mas logo encontraram o espaçador em uma oficina da Air France, em que o Concorde havia passado por manutenção daquele trem de pouso dias antes. Isso foi uma falha muito séria por parte da Air France e a equipe de investigação agora precisava entender se esse espaçador ausente poderia ter realmente causado ou agravado o acidente. E a maneira como eles fizeram isso foi dar uma olhada nos dados de desempenho do Concorde. Se o carrinho do trem de pouso começasse a desviar durante a corrida de decolagem ou mesmo durante o táxi, você seria capaz de ver isso na maneira como a aeronave acelerou durante a decolagem. E também lembre-se de como a tripulação falou sobre a temperatura do freio antes da decolagem e o fato de que era igual em ambos os lados. Essa foi a primeira pista concreta de que o carrinho do trem de pouso estava alinhado durante o táxi, pois se estivesse desviado, as temperaturas dos freios seriam mais altas do lado esquerdo. Durante a decolagem, os investigadores observaram o movimento do pedal do leme dos pilotos para ver se havia algum tipo de puxão para qualquer direção, mas eles não encontraram nada. E além disso, dados do manual de desempenho do Concorde correspondiam muito de perto ao desempenho real da aeronave durante a decolagem, e isso indicaria que, pelo menos durante a decolagem inicialmente, antes de passarem sobre a faixa de metal, não havia arrasto extra vindo da roda esquerda. O alinhamento parecia bom até a aeronave passar por cima da faixa de metal, quando o pneu explodiu. Juntos, esses dados indicam que, embora a falta do espaçador tenha sido uma grande falha por parte da Air France, ainda assim não teve nenhum impacto real na sequência do acidente. A equipe de investigação agora voltou seus olhos para a Continental Airlines e o DC-10, de onde a faixa de metal havia caído, e quando visitaram a Continental Airlines e passaram pela história de manutenção deste DC-10. Eles reconheceram que essa faixa de suporte de metal, na verdade, havia sido substituída não uma, mas 2 vezes nos 2 meses anteriores. E quando eles olharam para isso, perceberam que a faixa de metal em si não havia sido fabricada de acordo com as instruções do fabricante do motor. Também havia sido perfurada 37 vezes em vez das 12 vezes estipuladas pelo fabricante do motor, e a faixa de metal ao lado era, na verdade, um pouco longa demais. E isso era o que estava causando o desgaste constante desta faixa de metal e provavelmente também a razão pela qual ela caiu em primeiro lugar. Essas descobertas levaram a bastante litígio e problemas legais entre as autoridades e a Continental Airlines, mas não vamos entrar nisso neste vídeo. Portanto, vejamos o desempenho dos pilotos durante esses 121 segundos. A equipe de investigação de acidentes aéreos percebeu que os pilotos não foram treinados para um cenário com perda de ambos os motores de um lado, grande vazamento de combustível e incêndio. Como a aeronave havia acelerado além da velocidade de decisão VMIM 1 quando passou sobre a faixa de metal e o pneu explodiu, a tripulação estava comprometida com a decolagem a partir daquele ponto. Se eles tivessem decidido rejeitar a decolagem, é muito provável que a aeronave teria atingido excesso de velocidade na pista, o que teria levado a um colapso do trem de pouso, e isso, junto com o fogo já existente, provavelmente teria levado à perda total da aeronave. Portanto, é totalmente compreensível que eles tenham prosseguido com a decolagem e colocado a aeronave no ar. Uma vez que estavam no ar, eles efetivamente não tinham impulso suficiente para fazer a aeronave acelerar até qualquer velocidade de subida sustentável ou subida, dado que eles não podiam retrair o trem de pouso, e o fato de que eles não podiam retrair o trem de pouso provavelmente era o que estava mantendo a chama do lado de fora também. Portanto, mesmo que os pilotos tivessem conseguido manter as asas da aeronave niveladas e no ar, o fogo sustentado eventualmente começaria a corroer tanto os controles de voo do lado esquerdo quanto a estrutura da aeronave, levando ao desastre. Então, efetivamente, o investigador disse que havia muito pouco ou nada que essa tripulação poderia ter feito de diferente para evitar que este acidente acontecesse. Então, no final, a equipe de investigação de acidentes aéreos
concluiu que um único pneu estourado, algo que já havia acontecido com o Concorde muitas vezes e era provável que potencialmente acontecesse novamente, foi a causa desta tragédia catastrófica e irreversível. E por causa dessa conclusão, o certificado de aeronavegabilidade do Concorde foi quase imediatamente retirado, até que algumas melhorias sérias pudessem ser feitas na estrutura. Essas melhorias incluíam coisas como revestimento de Kevlar dentro dos tanques de combustível para garantir que mesmo que um pneu estourasse, não teria essas consequências catastróficas. Também incluiu a proteção e a reestruturação parcial da fiação elétrica dentro do suporte do trem de pouso e do compartimento da roda. E além disso, a aeronave precisava ser equipada com novos pneus Michelin NCG resistentes a estouros. E também havia algumas outras melhorias menores que precisavam ser feitas na aeronave. Tudo isso levou ao Concorde ser tirado de circulação por mais de um ano e pouco antes de ser programado para voltar ao serviço. E então, os terríveis ataques terroristas de 11 de setembro aconteceram em Nova York. Isso teve uma enorme influência no negócio da aviação em todo o mundo, então foi o começo do fim da era Concorde. O Concorde continuou a voar por aproximadamente 2 anos, até que a British Airways, como a última operadora restante, aposentou o último Concorde no dia 24 de outubro de 2003, marcando o fim, pelo menos por enquanto, do voo supersônico de passageiros. A equipe de investigação de acidentes aéreos do Reino Unido teve problemas sérios com o tratamento recebido da equipe de investigação francesa neste esforço. A equipe do Reino Unido disse que lhes foi negado acesso a partes e informações cruciais, eles não foram capazes de investigar alguns dos destroços que foram encontrados na pista até muito depois, e muitos outros pontos como este, e isso tudo está detalhado em um apêndice do relatório final. Agora, se vocês quiserem ver uma história absolutamente arrepiante sobre 2 pilotos que levaram sua aeronave aos seus limites absolutos durante um voo de posicionamento nos Estados Unidos da América, que teve algumas consequências realmente sérias. Então vejam este vídeo aqui, ou vocês podem assistir a toda esta série de vídeos sobre investigação de acidentes aéreos por meio desta playlist aqui. Tenham um dia absolutamente fantástico. E se vocês quiserem me apoiar e apoiar o trabalho que eu faço com o canal, então considerem se tornar um Patreon. Eu me reúno semanalmente com a minha equipe do Patreon. Eu adoro fazer isso e espero ver você em um desses encontros na próxima vez. Tchau! Até mais!